A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui da Palavra de Deus e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que já segue a nossa página Experiência da Bíblia e você que já é inscrito no nosso canal, que Deus venha abençoar você de uma forma poderosa e gloriosa. Através desse vídeo eu quero te fazer um convite especial. Você que é de Nova Serrana, Minas Gerais, eu quero estar convidando você para que você venha estar participando do grande culto de missões que acontecerá na Assembleia de Deus Missões, na rua Dulce Amaral, no bairro Santana, exatamente no bairro Santana. Não perca, porque eu creio que Deus tem uma palavra de vida e de esperança para cada um de vocês. Por isso, venha e traga a sua família, para que você possa ter um encontro pleno e real com Deus. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação, uma palavra de suma importância. A Bíblia diz que havia um homem chamado Zaqueu, um publicano, um cobrador de imposto. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus e tentou de várias maneiras se aproximar de Jesus. Mas pela sua estatura, pelo seu tamanho, a Bíblia diz que a multidão não o deixava com que ele se aproximasse de Cristo. Mas nós vemos claramente que esse homem insistiu até ir adiante e subir numa árvore para poder ver realmente quem era Cristo, ou seja, quem era Jesus. E nós vemos claramente que este homem, de maneira nenhuma, ele desistiu de buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia que faltava algo na sua vida. Por isso, eu e você devemos ter a mesma visão. Nós devemos buscar o Senhor, independente das situações que venham contra nós, as diversidades, as provações. Nós devemos sempre estar crendo e foco naquele que é autor e consumador da nossa fé. E eu quero trazer alguns detalhes deste homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele, ao se encontrar com Jesus, ele sabia. O que ele sabia? Ele sabia que era um grande pecador. Zaqueu reconheceu automaticamente que, ao se encontrar com Jesus, que ele era um verdadeiro pecador diante de Cristo. Tem muitas pessoas que hoje têm encontro com Cristo, mas elas não reconhecem quem realmente elas são diante da grandeza e da santidade do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, um publicano, ao teu encontro com Jesus, ele disse: para aí, eu sou um pecador, Senhor. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, eu careço da tua presença sobre a minha vida. Sem o Senhor, nada eu posso fazer. Zaqueu, ele, quando teve o encontro com Jesus, ele acreditou plenamente que Jesus era e é o Cristo da qual os profetas haviam profetizado. É isso que eu e você devemos aprender. Nós devemos aprender que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. É nós reconhecermos a nossa limitação diante do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Zaqueu sabia, ao se encontrar com Jesus, que ele realmente era um pecador. Você compreende isso? Um homem que antes se orgulhava por ser rico e ter muitos bens materiais. Um homem cobrador de imposto que muitas das vezes dá a entender que ele oprimia o povo da sua própria nação para cobrar atributos, cobrar imposto além dos limites. Isso Zaqueu vai confessar quando ele tem um encontro com Cristo.
E uma das coisas que o próprio Zaqueu sabia que ele mesmo era um pecador. Segunda coisa que Zaqueu sabia é que estava longe do reino de Deus. E é isso, amados irmãos, que devemos aprender. Por onde você tem andado? Qual que é a sua distância do reino de Deus? Quando nós estamos perto de Cristo, nós sabemos que estamos seguros, estamos protegidos. Mas quando estamos longe de Cristo, quem realmente nós somos? Nós recebemos a mesma proteção? A Bíblia diz que Jesus disse claramente, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes não quis eu, disse Jesus, te ajuntar como a galinha faz assim com seus pintinhos, ajuntar debaixo das asas e o proteger. Jesus estava dizendo que ele tentou de várias maneiras trazer Jerusalém ao arrependimento, para que recebesse a proteção de Deus, para que eles não passassem pelo que eles estavam passando naqueles dias. Mas Israel, ou seja, Jerusalém, nunca quis realmente receber a proteção do Senhor Jesus, a ponto de eles ter Jesus Cristo como um mercenário. Eles chegaram a ponto de dizer que Jesus era um impostor. Eles chegaram a dizer que Jesus era um que estava endemoniado. Você vê que essas pessoas nessa época que viviam, eles não aceitavam Cristo. Mas aqueles que viviam totalmente depravado diante daquela sociedade, que parecia não ter mais jeito, não ter mais libertação, não ter mais salvação, a Bíblia diz que um desses homens era Zaqueu. De acordo com a sociedade naquela época, Zaqueu era um homem que não haveria possibilidade de ele adquirir a sua salvação, porque ele fazia totalmente o contrário do que Deus havia estabelecido. Ele oprimia o seu próprio povo. Ele fazia com que as pessoas perdessem os seus bens para ele adquirir as suas riquezas ilícitas. Mas um dia que ele teve encontro com Jesus, a primeira coisa que ele viu na sua pessoa, Zaqueu reconheceu que ele realmente era um pecador. Depois ele reconhece que estava longe do reino de Deus. E a terceira coisa que Zaqueu sabia ao ter um encontro com Jesus era que tinha motivos de se envergonhar. Zaqueu, quando viu Jesus, ele se envergonhou, porque ele sabia que ele era um pecador e ele via que ele não era digno de receber Jesus na sua própria casa, pelos atos que ele havia cometido e estava cometendo. Mas a Bíblia diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Veja, meu irmão, que Jesus, ele quer hoje repousar na sua casa. Ele quer ter um encontro com você. Não é pregações, não é muito falar que vai te convencer, não é. A Bíblia diz que Jesus apenas disse: desce depressa, Zaqueu, eu quero repousar na tua casa. E a Bíblia diz que quando só com a presença de Jesus ali na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que ele se arrepende e diz: Senhor, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu enganei, aqueles que eu subordinei, aqueles da qual eu tirei, eu quero devolver. Eu quero devolver aquilo que eu tirei das pessoas, Senhor. Eu não quero mais ter uma vida em pecado. Agora eu quero ser remido, ou seja, agora eu quero ter uma vida em santidade. Veja algo interessante. Jesus não tinha pregado para Zaqueu,
Mas só a presença de Jesus na casa dele, na vida dele, foi o suficiente para que ele reconhecesse quem realmente ele era e reconhecer quem era realmente Jesus. Talvez muitas pessoas hoje não compreendam, não entendam e não saibam realmente quem é Jesus. Mas eu e você que sabemos, nós devemos anunciar esse Jesus para as pessoas. E como devemos fazer isso? Pregando a palavra. Não aumentando e nem diminuindo, mas sim anunciando a verdadeira palavra que Cristo nos ensinou. A Bíblia vai dizer que alguns dos discípulos de Cristo que ficaram dispersos por conta da perseguição depois da morte de Jesus, eles iam e anunciavam a palavra. Este é o meu e o seu dever, anunciar a palavra. 3 coisas que Zaqueu, ao teu encontro com Jesus, ele percebeu que tinha. Que era um grande pecador. Segundo, que estava longe do reino de Deus. Terceiro, que tinha motivo de se envergonhar. Quarta coisa, que apenas a graça poderia salvar a sua vida. Zaqueu reconheceu, no quarto ponto, Zaqueu reconheceu que sem a graça, ele poderia ser salvo. É isso que eu e você e o mundo precisa aprender e a saber. Que sem a graça do Senhor Jesus Cristo, eu e você não venceremos. A Bíblia vai nos dizer claramente que o motivo de eu e você estar vivos hoje é pela bondade e misericórdia do Senhor. É isso que nos mantém de pé nos dias que vivemos. Por isso, eu e você devemos aprender, assim como Zaqueu, que sem a graça nós não teremos salvação. Quinto ponto que Zaqueu percebeu que ele tinha, onde podia encontrar o perdão. Zaqueu percebeu que ao se encontrar com Jesus, ele poderia obter o perdão. O interessante é que as pessoas que estavam lá fora estavam criticando. Mas Zaqueu estava ali na presença do Senhor se arrependendo. Isso pode acontecer com muitas pessoas. As pessoas olharão para elas antes de ter o encontro com Cristo. São pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Dentro dos templos, pode ter algumas pessoas desta maneira, que mesmo dentro do templo, ainda não receberam um verdadeiro encontro com Cristo. Porque quando essas pessoas têm um encontro verdadeiro com Cristo, elas aprendem a amar as pessoas que estão chegando. Elas aprendem que aquelas pessoas também são merecedoras do perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade. Mas é necessário que essas pessoas acreditem e creiam somente nele. Muitas pessoas partirão desta vida e não serão salvas, não é porque o sacrifício de Cristo não alcança elas, mas sim porque elas estão rejeitando esta tão grandiosa salvação. Outra coisa que Zaqueu percebeu foi que havia encontrado a graça e a salvação. Zaqueu percebeu rapidamente que Jesus, ao entrar na sua casa, ele havia encontrado a graça e a salvação. E você? Você já encontrou com essa graça? Você já encontrou com a salvação? A Bíblia afirma poderosamente que não há salvação em nenhum outro nome, senão somente em Jesus Cristo.
Esta salvação só vem por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é clara em dizer que Jesus foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para salvar o que havia se perdido. E você hoje? O que te impede de ter esse encontro com Jesus? O que te impede de se aproximar de Jesus? A Bíblia diz que Zaqueu, aí ao encontro de Jesus, teve alguns obstáculos, algumas dificuldades. Veja que nem sempre as pessoas que têm um conforto, que têm uma vida bem estruturada financeiramente, isso facilita de ela chegar diante de Cristo. Sempre vai ter obstáculo. Mas Zaqueu entendia que tudo que ele tinha não o preenchia de acordo com o que ele necessitava. Ele sabia que sempre na sua vida estava faltando algo. E quando ele se encontra com Jesus, ele diz: sim, agora eu encontrei tudo o que faltava na minha vida. A ponto de ele dizer: agora, Senhor, tudo que eu fiz ao contrário dos teus mandamentos, agora eu quero andar em perfeita união e em perfeita obediência para fazer conforme o que está escrito. Isso é um verdadeiro encontro com Deus. É muito impossível, irmão, você e eu ter um encontro com Cristo e permanecermos da mesma maneira que vivíamos no mundo. As pessoas que cometem e que fazem essas coisas realmente é porque elas ainda não tiverem um encontro verdadeiro com Cristo. Eu não estou dizendo que você não está sujeito a falhar. A Bíblia diz que isso não pode ser, é um hábito. Isso não pode acontecer, é continuamente na nossa vida. Mas nós estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a pecar, mas nós devemos focar para o nosso alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus, ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E para que eu e você seja um verdadeiro adorador, é necessário que eu e você tenham um encontro sincero e verdadeiro com Jesus Cristo. Ele nos ensinará tudo. Não foi isso que a mulher samaritana disse? Quando o Messias vier, disse a mulher samaritana, ele nos ensinará tudo o que devemos fazer. E Jesus revelou para ela dizendo: sou eu que falo contigo. Por isso, você que está ouvindo esta palavra, aprenda com o Senhor Jesus Cristo. Se você realmente aprender com Ele, você não será decepcionado. Mas quando você se assegura em homens carnais, quando você busca o Senhor por conta que um vizinho ou um amigo seu está buscando, algum momento você corre o risco de ser decepcionado. Mas quando você vai ao encontro do Senhor e tem um encontro verdadeiramente com Ele, você não é decepcionado. Pode vir luta, pode vir provações, mas você continuará de pé, porque você sabe em quem você tem crido. Lembra do que Jesus nos ensinou, dizendo: aqueles que ouvem a minha palavra, ou seja, aqueles que aprendem de mim, eu assemelharei como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre onde? Sobre a rocha. Mas aqueles que não aprenderam de mim, mas que realmente ouviu a palavra, mas não se alicerçou, é um homem prudente, porque as palavras foi ensinada, foi transmitida, mas essas pessoas confiaram no seu próprio intelecto, elas confiaram no seu próprio conhecimento. A Bíblia diz que nós não podemos agir dessa maneira, porque senão a nossa casa estará edificada sobre areia. E quando vir as diversidades, as dificuldades e as provações, nós não suportaremos.
Quantos e quantas pessoas você conhece que entrou na igreja, que adora e disse que nem a morte separaria essa pessoa de Cristo? E hoje você se depara com essas pessoas no mundo. Por quê? Porque essas pessoas teve decepção com alguma outra pessoa. Não com Cristo, mas com alguma outra pessoa. Ou seja, são pessoas que possivelmente não estava alicerçada realmente em Cristo. Mas elas estavam se espelhando em pessoas sujeitas a falha. Porque é isso que somos. Nós estamos sujeitos a falhar. Não seja continuamente ou diariamente que isso possa acontecer na minha e na sua vida. Mas a Bíblia diz, se porventura, não é permitido, mas se porventura nós chegarmos a falhar, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem buscar o perdão. E este é Jesus Cristo. Mas isso não que seja continuamente na nossa vida. É algo que pode acontecer caso nós falhamos. Nós temos que lembrar que temos um advogado. E que ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Zaqueu era um pecador, ele reconheceu isso. Zaqueu reconheceu que era um grande pecador. Ele reconheceu que estava longe do reino de Deus. Ele reconheceu que ele tinha motivos para se envergonhar, porque ele era um pecador, porque ele fazia coisas totalmente o contrário do que o Senhor havia ensinado ao seu povo. Mas ao teu encontro com o Senhor, ele viu e percebeu que precisava da graça do Senhor. Ele percebeu e viu que havia encontrado aquele que poderia perdoar os seus pecados. Ele também percebeu claramente que havia encontrado a graça e a salvação. Tudo isso, irmãos, tudo isso é gratuitamente para mim e para você. Não vamos, irmão, de maneira nenhuma desperdiçar uma salvação tão grandiosa da qual o Senhor está nos dando. Não vamos deixar, irmão, que o mundo venha ocupar o nosso coração ou até mesmo a nossa mente. Não deixe que isso aconteça. Vamos buscar o Senhor, vamos perseverar, vamos cada vez mais orarmos ao Senhor para que o Senhor nos dê a vitória. É fácil? Não é fácil. E nos dias que vivemos ainda está mais difícil. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Que Deus te abençoe com esta palavra. Persevere, busque e acredite no Senhor. Não se esqueça, irmão, você que é de Nova Serrana, Minas Gerais. Amanhã haverá o culto de Santa Ceia na nossa congregação, você é nosso convidado. E no domingo 16 de agosto, você é o nosso convidado para estar junto conosco para o grande culto de missões, aonde eu estarei com a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. Se você puder, se você mora em Nova Serrana, venha, Rua Dulce Amaral, no bairro Santana. Você será o nosso convidado. Venha e traga mais alguém para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da palavra de Deus. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe, se inscreva aí, segue a gente para que você possa estar recebendo os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.